Aprenda a não responder a tudo. Tem coisa que a gente precisa aprender a ignorar, não por fraqueza, mas por inteligência emocional. Porque responder a tudo é cansativo. E pior, às vezes é exatamente isso que os outros querem. Que você perca a calma, que você se explique, que você gaste energia tentando provar que não é quem disseram que você é. Mas chega uma hora em que você percebe, nem tudo merece resposta. Nem toda opinião errada precisa de correção. Nem todo olhar atravessado precisa de confronto. Você não precisa estar sempre se justificando. Tem desgaste que só existe porque você deu atenção. Tem gente que só quer provocar, só quer tirar sua paz. E se você não souber o momento de ficar em silêncio, vai entrar em discussões que nem são suas. Vai entrar em brigas que só te sugam. Vai acabar perdendo tempo tentando se explicar para quem já decidiu não te entender. A verdade é que o silêncio é uma resposta. E das mais poderosas, porque quem quer paz não entra em toda guerra. Quem sabe quem é, não vive tentando convencer ninguém disso. A sua energia é limitada. E o seu tempo também. Quanto mais você aprende a escolher onde coloca sua atenção, mais leveza você vai sentir. A verdade é que tem gente perdendo a paz por responder demais, por achar que precisa dar satisfação para todo mundo, que precisa se explicar para não parecer grosso, para não parecer ruim, para não parecer distante. Mas quem se esforça o tempo todo para parecer bonzinho, uma hora se esgota. E olha o que acontece. Você tenta agradar todo mundo e no fim não agrada ninguém, nem a si mesmo. Aprender a não responder a tudo não é se isolar, não é ser arrogante, não é desprezar. É só se proteger. É saber o momento de calar para preservar o que realmente importa. É entender que tem briga, que mesmo se você vencer, você perde a sua paz. E o pior é quando você começa a entrar no jogo dos outros. A pessoa te provoca e você responde. Ela te cutuca e você morde. Ela fala com ironia e você tenta rebater. Só que nesse ritmo você vai se afundando em um desgaste que nunca acaba. Você já reparou nisso? Você acorda bem, disposto, e depois de um comentário, uma mensagem, uma crítica, um climão, tudo muda. Não é porque a sua vida virou um caos, é porque você permitiu que um comentário tomasse conta do seu dia. Você precisa escolher melhor suas batalhas. Tem discussão que parece importante, mas que só serve para alimentar a vaidade. Tem resposta que parece justa, mas que só te arrasta para o mesmo buraco emocional de quem te atacou. Pensa comigo, se cada provocação vira uma missão de defesa, quando é que você descansa? Quando é que você vive leve? Você pode sim se posicionar quando for necessário, mas o mais difícil e mais poderoso é conseguir ficar em silêncio, quando seu orgulho quer berrar. Isso é maturidade, é sabedoria, é autocontrole. E isso liberta. Tem um alívio enorme em não reagir a tudo, em não querer sempre ter a última palavra, em deixar algumas coisas caírem no chão e não se abaixar para pegar. Até o tolo passa por sábio se fica calado, e se não diz nada parece que tem entendimento. É isso que diz Provérbios 17, verso 28. Até o tolo passa por sábio se ficar calado. O texto não está dizendo que o silêncio revela a sabedoria. Ele está dizendo que até quem não tem nada a acrescentar parece sábio quando sabe calar. O silêncio nesse caso não é ausência de opinião, é domínio próprio. É aquele segundo a mais antes de responder no impulso. É a escolha consciente de não se envolver numa discussão que vai te deixar mais cansado do que realizado.
A gente cresceu ouvindo que precisava falar, que precisava reagir. Mas ninguém ensinou que às vezes quem reage menos vive melhor. Não é porque você tem razão que precisa provar. Não é porque você viu algo errado que precisa confrontar na hora. Não é porque a pessoa te atacou que você precisa descer no mesmo nível. Porque no fim, quem vive respondendo tudo acaba sendo dominado por tudo. Se você responde a todo desaforo, a toda indireta, a toda crítica maldosa, a toda expectativa, você vira refém da opinião dos outros. Você deixa de conduzir a própria vida porque vive na reação. E quem vive na reação vive atrasado. Silenciar é sobre não cair na armadilha do outro. É sobre saber que às vezes o verdadeiro controle está em não responder. Você já percebeu como algumas pessoas parecem se alimentar do caos? Elas provocam, cutucam, testam, e quando você reage, é como se desse exatamente o que elas queriam, sua atenção. Sua reação é o aplauso que confirma o jogo delas. Agora pensa o contrário. Pensa na força que existe em ficar quieto, em ver, entender e mesmo assim não dar palco, em preservar sua energia e se afastar antes que aquilo te machuque mais. Você não precisa fingir que não sente, mas pode escolher o que te ocupa por dentro. Tem discussões que parecem urgentes, mas só te afundam. Tem mensagens que merecem ser deixadas sem resposta. Tem frases que merecem o eco do seu silêncio como única resposta. Tem gente que se culpa por não conseguir controlar tudo, como se fé fosse sinônimo de perfeição. Mas não é. Você pode confiar em Deus e ainda assim ter dias em que perde a paciência. Você pode orar e mesmo assim ter momentos em que se sente fraco, cansado, esgotado. A fé não anula a sua humanidade, ela sustenta. E uma coisa que eu faço sempre é levar tudo para Deus, sabe? Tudo. As dúvidas, os conflitos, os medos, os erros, as provocações. Quando eu percebo que minha mente está carregada, que tem coisa me irritando, que tem situações que mexeram comigo, eu vou para o secreto com o Pai. Tem gente que subestima o poder disso, subestima o poder de estar a sós com Deus. Tem gente que nunca experimentou de verdade esse momento de silêncio e entrega. Não é um ritual, não precisa de palavras bonitas, é só você e Ele. É você falando do seu jeito, sem filtro, sem máscara, sem frase decorada. É dizer: Pai, hoje eu estou com raiva. Eu queria ter respondido. Eu estou me sentindo injustiçado, mas eu não quero carregar isso. E aí, naquele momento, algo acontece. Não tem trovão, não tem sinal mágico, não tem musiquinha no fundo, mas tem paz, tem alívio, tem uma calma que vem devagar e vai limpando por dentro. E às vezes você nem sabe explicar, apenas sente. É como se Deus dissesse: eu entendi tudo, você não precisa se justificar. Esse lugar do secreto é onde você para de tentar vencer no grito e aprende a vencer no silêncio. Você não precisa fingir que está bem, você só precisa se abrir com quem te entende. E ninguém entende mais você do que aquele que te criou. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, verso 6 assim, olha: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Eu vou ler para você um trecho do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Presta atenção nisso. Abre aspas para o livro. Em vez de condenar as pessoas, procure compreendê-las. Procure saber por que fazem o que fazem. Isso é muito mais proveitoso e interessante do que criticar.
e gera simpatia, tolerância e bondade. Tudo compreender é tudo perdoar. Fecha aspas. Você percebe o que esse trecho está dizendo? Que muitas vezes a melhor resposta não é uma resposta, é uma pergunta. É tentar entender de onde veio aquilo. Por que a pessoa reagiu daquele jeito? Por que te falou o que falou? E principalmente é perguntar por que aquilo ainda te afeta tanto. Por que você precisa tanto se explicar? Por que você ainda se sente na obrigação de rebater tudo? Talvez seja orgulho, talvez seja carência, talvez seja a vontade de ser compreendido por quem nunca vai te entender. Mas a real é, a crítica do outro só vira veneno quando você engole, quando você alimenta, quando você leva para casa, para o banho, para a cama, quando a fala do outro vira o seu pensamento repetitivo. E o livro está dizendo exatamente isso. Criticar só distancia. Responder impulsivamente só piora as coisas. Mas entender, ou pelo menos tentar entender, muda tudo. Tem gente que vive no ataque porque nunca foi ouvida. Tem pessoas que provocam porque não sabem pedir ajuda. Tem gente que responde com grosseria porque é o único idioma que aprendeu. E quando você entra nessa, você repete o padrão. Você vira mais um jogando pedra, mais um inflamando, perdendo tempo com o que só te afasta de quem você quer ser. Agora pensa comigo, quantas vezes você poderia ter ficado em paz se tivesse apenas escolhido observar em vez de reagir? Se tivesse olhado a situação de fora como um espectador? Se tivesse entendido que o ataque nem era com você, era com a dor que o outro carrega? É isso que muda tudo. Você não precisa se curvar, mas pode decidir não se corromper. Tem gente que passa a vida inteira tentando provar que está certo. E sem perceber, perde tempo, perde energia e saúde. Porque é exaustivo carregar o mundo nas costas. É exaustivo ter que responder tudo, ter que se explicar o tempo todo, sabe? Mas olha, o que eu quero te dizer agora é o seguinte: você pode soltar isso. Você pode sair dessa postura de defesa. Você pode parar de justificar tudo que sente, tudo que pensa, tudo que escolhe. Você pode sair da obrigação de convencer os outros. Você não precisa provar nada. Você precisa é respirar em paz. É cuidar da sua mente como quem cuida de um lugar sagrado. Porque se você não proteger seu espaço interno, qualquer pessoa entra. Qualquer crítica vira sentença. Qualquer palavra te desmonta. E é isso que precisa mudar. A sua mente não é campo de guerra, é lugar de construção. E construção exige silêncio, exige tempo, escolhas. Nem todo barulho precisa fazer um eco dentro de você. Começa com decisões simples, silenciar o que não te acrescenta, ficar longe de quem só quer te testar, recusar convites disfarçados de conversa. Sabe aqueles diálogos que você já sabe onde vai dar? Que começam com leveza, mas acabam te sugando? Não entra mais. Tem conversa que você pode dispensar com um sorriso. Tem provocação que você pode dissolver com maturidade. E tem pessoas que só vão entender quem você é quando virem o que você construiu em silêncio. Não se desgasta para ser entendido. Gasta sua energia sendo fiel ao que você acredita. A paz que você quer viver não é um milagre que cai do céu. É uma soma de pequenas atitudes. É não responder o que te provoca. É não entrar onde você já sabe que vai se machucar. É se preservar sem pedir desculpa por isso. Você pode ter paz. Você tem o direito de escolher o silêncio, não como covardia, mas como inteligência emocional.
E quem zomba do seu silêncio hoje vai aprender a respeitar a sua firmeza amanhã. Ficar em silêncio é muitas vezes o ato mais maduro de alguém que entendeu que o que vale a pena mesmo é a leveza de quem não precisa provar nada para ninguém. Gênesis, capítulo 16, versículo 13, diz assim: Tu és o Deus que me vê. Quem disse isso foi Agar, uma mulher que havia sido humilhada, maltratada e que fugiu desesperada para o deserto. Ninguém se importava com ela, ninguém foi atrás, mas Deus foi. E isso, irmãos, já diz tudo. Sabe, tem momentos em que a gente se sente assim, esquecido, rejeitado, como se ninguém se importasse. Você ajuda todo mundo, mas quando você precisa, ninguém aparece. Você sempre tenta fazer o certo, mas mesmo assim parece que a vida não te recompensa, sabe? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Um sentimento de solidão, mesmo estando rodeado de pessoas. Um cansaço de ter que lutar por tudo e no final não receber nenhum obrigado ou eu estou aqui se você precisar. Mas o que eu quero que você entenda hoje é que Deus não é como as pessoas. Deus vê o que ninguém enxerga. Ele repara onde ninguém presta atenção. Ele olha para você. Sabe, tem momentos em que tudo ao nosso redor parece que está seguindo normalmente. As pessoas continuam trabalhando, vivendo, rindo, fazendo planos. Mas dentro da gente existe um cansaço que ninguém vê. E você também não sabe como explicar. Não é drama, não é vitimismo, é simplesmente o peso de tentar sustentar tudo com um sorriso no rosto e com um silêncio na alma. É quando você sente que está segurando demais e sendo notado de menos. Tem gente que não quer aplauso, não quer palco, não quer reconhecimento. Só queria um pouco de apoio, um pouco de empatia, de sensibilidade. Alguém que olhasse com atenção e dissesse: eu estou aqui, eu vejo você. E é exatamente isso que a maioria não faz. Não por maldade, mas porque o mundo anda distraído. Cada um preso na sua própria rotina, nas próprias lutas. Mas Deus não se distrai. Deus não se ocupa tanto a ponto de esquecer de você. Ele não é como as pessoas. Ele não precisa ser lembrado de que você existe. A palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Isso está escrito em 1 Pedro capítulo 3, verso 12. Ou seja, Deus vê, Deus ouve, Deus acompanha, mesmo quando ninguém mais parece perceber. Deus conhece os dias em que você não quis levantar da cama. Ele sabe as vezes em que você ajudou todo mundo, mas voltou para casa com o peito cheio de silêncio. Ele conhece as suas tentativas de manter a fé firme, mesmo quando ninguém ao redor parece te fortalecer. E não, isso não é sobre se sentir vítima das circunstâncias. É sobre ser humano e saber que no meio de tudo isso, Deus continua sendo Deus e continua sendo Pai. Ele te vê quando você acerta. Ele te vê quando você tenta. E Ele também te vê quando você simplesmente não consegue. Não é para te expor, é para te sustentar. Porque o olhar de Deus não julga, sustenta. Ele não acusa,
cuida. E não esquece, Ele permanece. O Deus que te vê não é pequeno. Ele não é limitado como nós. Ele não é frágil, distraído ou sobrecarregado demais para te enxergar. Ele é o Criador do universo. Tudo que o ser humano já descobriu até hoje e tudo que ainda vai descobrir, galáxias, estrelas, sistemas, distâncias inimagináveis, já estava lá, sustentado por Ele. Ele carrega o universo inteiro na palma das mãos. As estrelas, os planetas, os cometas, o tempo e o espaço. Nada escapa, nada foge, nada surpreende. Mas o mais impressionante é que, mesmo carregando o universo inteiro na palma das mãos, Ele ainda vê você por inteiro. Ele vê quando você entra no seu quarto e fecha a porta. Vê quando você não consegue disfarçar o que está sentindo. Vê o que ninguém mais vê. E Ele vê com profundidade, com detalhe. Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 30, o seguinte: até os fios de cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Pensa nisso, irmãos. Não é que Ele sabe muita coisa sobre você, é que Ele sabe tudo. Deus te conhece por inteiro, porque Ele te formou e porque Ele decidiu que você é valioso, é valiosa demais para ser ignorado. Salmos 139, do verso 1 ao verso 5, está escrito assim: ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conhece meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Pões sobre mim a tua mão. Aleluia. Esse é o tipo de Deus que nos alcança. Um Deus maior que o universo, mas que não é grande demais para se importar com o nosso dia mais comum. Ele sabe o que te dá medo, sabe o que te frustra, sabe o que você não falou para ninguém e sabe também onde estão as suas forças escondidas, aquelas que nem você se lembra mais que tem. Esse é o Deus que te vê e não é um olhar distante, é um olhar que sustenta, que entende, que te chama para perto, que cuida. O mesmo Deus que sustenta o universo com a palavra do seu poder é o Deus que conhece cada detalhe seu, cada detalhe da sua vida, e Ele não despreza nenhum. Você pode não entender tudo o que está vivendo agora, pode não saber o porquê de certos silêncios ou de certas ausências, mas tem uma coisa que precisa estar muito clara no seu coração: Deus nunca tirou os olhos de você. Ele não te perdeu pelo caminho. Ele não está indiferente ao que se passa aí dentro. Ele vê. E quando Deus vê, Ele se move. Às vezes não do jeito que você esperava, nem no tempo que você gostaria. Mas Ele age com precisão e sempre com propósito. Você não precisa se provar para ser notado. Não precisa fazer barulho para ser ouvido. Você não é um entre muitos. Você é conhecido. Deus te conhece profundamente. Ele te chama pelo nome. Talvez ainda não seja o tempo da resposta, mas isso não quer dizer ausência, porque o olhar dele sustenta. O olhar de Deus firma nossos passos, e quando Ele vê, Ele cuida. É esse Deus que te vê. É esse Deus
que te sustenta. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento, por esse encontro, por essa palavra que está chegando na hora certa. Pai amado e querido, eu oro agora por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e que se sente esquecida, que tem andado calada, carregando o que sente sozinha, sentindo que ninguém a enxerga. Senhor, tem gente aqui ouvindo essa palavra, gente que ajuda todo mundo, que sempre está presente para os outros, mas que nunca se sente acolhida de verdade. Tem pessoas que vivem com o coração cheio, mas ninguém percebe, que entra e sai dos lugares sem ser notada, que se esforça, mas não recebe apoio. Jesus, visita essas pessoas agora. Toca nesse coração que já chorou sem saber explicar o porquê. Nesse coração que sente que ninguém o escuta de verdade. Que essa mensagem, ó Pai, lembre a esse irmão e a essa irmã que o Senhor a enxerga, que o Senhor se importa, que o Senhor continua olhando, mesmo quando o mundo vira o rosto. Dê consolo, Pai. Abraça com o Teu Espírito Santo. Sustenta essa vida. Renova a fé dessa pessoa. Obrigado porque o Senhor não é um Deus distante, não é indiferente, não é alheio ao que acontece dentro de nós. Obrigado porque o Senhor nos vê. E não com um olhar de cobrança nem de julgamento, mas com um olhar de amor, de cuidado, de presença. Um olhar que acolhe, que entende, que sustenta. Obrigado, Pai, porque mesmo quando o mundo corre, o Senhor permanece. Mesmo quando todos estão ocupados demais, o Senhor continua atento e à disposição. Mesmo quando ninguém pergunta, o Senhor já sabe. Quando ninguém enxerga, o Senhor está vendo. Nos perdoe, Pai, pelas vezes em que deixamos essa certeza se apagar dentro de nós. Pelas vezes em que nos sentimos tão esquecidos pelas pessoas que começamos a acreditar que o Senhor também havia se afastado. Perdoa por termos confundido o silêncio dos homens com o silêncio do céu, por termos duvidado da Tua atenção, da Tua fidelidade, da Tua mão estendida. Nos perdoa, Deus, por termos deixado o desânimo nos fazer pensar que éramos invisíveis, quando na verdade o Senhor sempre esteve ali. Eu quero orar por essa pessoa que está cansada, por quem já não sabe como se expressar, por quem tem vivido no limite emocional, mas mesmo assim continua em pé. Dá descanso, Senhor. Dá alívio, dá leveza, renova por dentro. Eu oro por quem está enfrentando crises internas, por quem sente que perdeu o lugar, por quem está lutando contra pensamentos confusos, esgotamento, sentimento de incapacidade, de inutilidade. Mostra o valor que essa pessoa tem para ti. Mostra que ela não precisa ser notada por todos. Eu oro por quem está com a fé abalada, por aqueles que sentem que orar já não faz tanto sentido, por quem ainda acredita, mas que não tem mais força. Reacende essa fé, não com emoção, mas com presença. Que ela sinta que o Senhor está aí, agora mesmo, mesmo no silêncio. Eu apresento ao Senhor cada pedido que está sendo mencionado aqui nos comentários. Cada nome, cada situação, cada história. O Senhor já conhece todos os detalhes. Mas eu peço que esses pedidos sejam ouvidos,
acolhidos e respondidos conforme a tua vontade. E eu oro também por aqueles que não conseguiram escrever nada, Pai. Por quem vai sair desse vídeo em silêncio, mas com o coração cheio. Que essa pessoa entenda que ela é vista, que ela é conhecida, que ela é amada, porque o Senhor é o Deus que vê. E quem é visto por ti nunca está sozinho. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículos 1 e 2, está escrito: Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou, diz: Não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome, e você é meu. Quando eu atravessar águas profundas, quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo fogo, as chamas não o queimarão. Irmãos, essa promessa foi dada a Israel em um momento muito difícil. O povo estava em exílio, longe da sua terra, carregando o peso das suas falhas e sentindo na pele as consequências dos seus erros. Eles se perguntavam se Deus ainda estava com eles, se ainda os enxergava, se ainda havia esperança. E então, através do profeta Isaías, Deus fala com autoridade e com amor: Não tenha medo, pois eu o salvarei. O Senhor estava reafirmando a sua aliança, lembrando ao seu povo que Ele não os havia esquecido, que Ele era o Criador deles e que, apesar das circunstâncias, eles ainda eram propriedade dele. E hoje, meu querido, minha querida, essa promessa continua viva. Deus mantém suas palavras, Ele não muda. E aquilo que Ele disse a Israel serve para nós também. Essa palavra nos alcança hoje. Se Ele é o mesmo Deus, Ele continua sendo um Deus de redenção, de cuidado e de restauração. Hoje, o Senhor está dizendo a você: Eu o chamei pelo nome e você é meu. Isso significa que Deus te conhece. Ele vê cada detalhe da sua vida, cada luta que você enfrenta, cada lágrima que você derrama. Você não é um número, você não está esquecido, abandonado, não está sozinho. Deus te conhece pelo nome, Ele sabe o seu nome. Ele te escolheu, te formou, e nenhuma situação pode mudar isso. E se Ele diz que você pertence a Ele, então nada pode te arrancar das mãos de Deus. É claro que vão existir momentos em que nós seremos tomados pela dúvida. Momentos em que achamos que algo era uma promessa de Deus para a nossa vida, quando na verdade era apenas um desejo nosso. E isso pode nos frustrar, pode nos fazer questionar se Deus realmente está cuidando de nós. Mas viver as promessas de Deus não significa apenas experimentar o sobrenatural todos os dias. Não significa ver milagres a todo instante ou ter todas as respostas imediatamente. Viver as promessas de Deus também é aprender a viver em paz, a sentir a presença dEle nos momentos mais simples. É olhar para um dia comum e, mesmo sem nada extraordinário acontecendo, saber que Deus está ali. Não apenas nos livrando das águas profundas ou do fogo das provações,
mas também nos sustentando no silêncio, nos dias normais, nos momentos em que um olhar desatento não perceberia a sua presença. E essa consciência, essa convicção nos transforma. Quando entendemos que Deus não se limita às grandes manifestações, mas que Ele também habita na nossa rotina, na respiração tranquila, no coração que se aquieta, percebemos que nós não precisamos ter medo, porque o nosso Deus é constante, é fiel, e Ele não nos abandona quando as coisas parecem pequenas demais para um milagre. Ele nos sustenta, nos carrega, nos fortalece e nos faz lembrar que, mesmo quando não vemos, Ele está cuidando de tudo. E é por isso que Deus nos diz hoje: não tenha medo. Ele não diz isso porque nunca enfrentaremos dificuldades, mas porque quando enfrentarmos, Ele estará conosco. Perceba que a passagem que foi lida não promete que nós não vamos passar pelas águas profundas, mas garante que essas águas não vão nos afogar. Não promete que nós nunca enfrentaremos o fogo das provações, mas nos assegura que as chamas não vão nos destruir. Isso significa que haverá momentos difíceis, sim. Haverá desafios que vão testar a nossa fé, situações que vão parecer grandes demais para a gente suportar. Mas a diferença entre quem crê e quem não crê não é a ausência de lutas, e sim a certeza de que nós não estamos sozinhos quando elas acontecem. Deus não é um espectador distante da nossa dor. Ele caminha ao nosso lado. Ele nos segura quando tropeçamos. Ele nos dá forças quando achamos que não vamos conseguir continuar. E talvez seja isso que você precisa ouvir hoje. Talvez a sua batalha esteja sendo longa, cansativa, e você já tenha se perguntado se Deus ainda está olhando para você. E eu quero que você saiba, Ele está sim. Ele sabe o que você está passando. Ele conhece o peso que você tem carregado e Ele já preparou a sua saída. Você não precisa temer, porque Deus já está à sua frente. Ele já viu o final da sua história e Ele sabe exatamente o que é melhor para você. Só que confiar em Deus não significa apenas esperar a solução chegar. Significa descansar no meio da espera. Significa se lembrar todos os dias que a sua vida está nas mãos daquele que nunca falha. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. O que Ele começou, Ele vai terminar. E enquanto isso, Ele continua ao seu lado, te fortalecendo, te sustentando e te lembrando: você é meu, você é minha. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Receba isso com fé, com convicção. E declare aqui nos comentários: minha esperança está em Deus. Nesse momento eu quero orar por você. Por isso, como eu sempre digo, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você tem orado por alguém da sua família, alguém que está passando por um momento difícil, escreva o nome dessa pessoa aqui pela fé. Se tem alguma circunstância que tem tirado a sua paz ou o seu sono, coloque ela aqui nos comentários. Vamos fazer uma grande corrente de oração aqui. Vamos orar uns pelos outros. Eu leio os comentários aqui e eu sei que tem pessoas que leem também. Então, quando você coloca aqui um pedido de oração, muitas pessoas estarão orando por você. Amém? Então coloque aqui pela fé.
qual área da sua vida precisa do milagre de Deus. Vamos falar com Ele nesse momento. Senhor, muito obrigado por essa palavra que alcançou os nossos corações hoje. Obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade de nos aproximarmos de Ti, de ouvir a Tua voz e de encontrar segurança em Tuas promessas. Obrigado porque mesmo quando não vemos, o Senhor está presente. Obrigado porque a Tua fidelidade não depende das nossas emoções, das nossas dúvidas ou das circunstâncias que nos cercam. O Senhor é um Deus constante. O Senhor é Deus nos dias bons e nos dias maus. O Senhor nos chama pelo nome e nos lembra que pertencemos a Ti. Mas, Pai, nós também reconhecemos que muitas vezes deixamos o medo falar mais alto do que a nossa fé. Quantas vezes nos desesperamos quando não entendemos o Teu agir? Quantas vezes, Pai, olhamos para os problemas e nos esquecemos de que o Senhor é maior do que qualquer adversidade. Nos perdoe pela nossa ansiedade, nos perdoe quando tentamos resolver tudo sozinhos e nos esquecemos de entregar o controle em Tuas mãos. Nos perdoe quando insistimos em carregar um fardo que não fomos feitos para carregar. Perdoa a nossa pressa, a nossa falta de paciência para esperar o Teu tempo. Nos perdoa quando queremos respostas imediatas e não conseguimos descansar, na certeza de que o Senhor já está cuidando de tudo. Eu quero orar agora, meu Deus, por essa pessoa que pela Tua graça e misericórdia foi alcançada nesse dia por essa palavra e está agora ouvindo essa oração. Talvez ela tenha chegado aqui cansada, sobrecarregada, sentindo como se estivesse se afogando nos problemas. Talvez ela esteja no meio de um incêndio de preocupações, sem conseguir enxergar saída. Mas o Senhor prometeu que as águas não nos afogariam, que o fogo não nos queimaria. Então, Senhor, lembra essa pessoa agora de que o Senhor está ao lado dela. Eu oro por aqueles que enfrentam lutas na família. Quantos lares estão divididos? Quantos relacionamentos destruídos? Quanta dor sendo carregada? Traga restauração, Pai. Onde houver brigas, estabelece a paz. Onde houver distanciamento, falta de diálogo, traz reconciliação. Se tem alguém que está orando pela salvação de um filho, de um marido, da esposa, de um irmão, eu peço, alcança esse coração. Eu oro também por aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras. O Senhor sabe das necessidades dessa pessoa. O Senhor sabe das contas que precisam ser pagas, do medo de não conseguir prover o sustento. Reconhecemos que Tu és o nosso provedor, a nossa fonte inesgotável. Abre as portas, Pai. Envia os Teus recursos. Traz novas oportunidades. Dê sabedoria para administrar aquilo que o Senhor tem nos dado. Se tem alguém que está ouvindo essa oração, que está enfrentando uma enfermidade, toca nessa vida agora, Pai. O Senhor tem poder para curar, para restaurar aquilo que a medicina já disse que não tem mais jeito. Mas acima de tudo, que essa pessoa receba a paz de Cristo no seu coração. Que independentemente da cura, ela se sinta amada e segura em Ti. Nos ensina a confiar. Nos ensina a ver o Senhor em cada detalhe do nosso dia, a perceber a Tua presença não apenas nos milagres, mas também na nossa rotina, no silêncio, nos momentos simples. Que possamos viver as Tuas promessas. Não apenas esperando grandes manifestações,
mas reconhecendo que viver em paz também é uma dádiva, um presente teu. Tira o medo do nosso coração, nos lembra todos os dias que somos teus, que pertencemos a ti e que nada pode nos separar do teu amor. Que essa certeza nos sustente hoje e para sempre. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.